Terça-feira, 24 de fevereiro, e você confere no seu Jornal da Rede. Novas imagens com o momento exato que deu início ao incêndio na boate na Suíça. Clima político dentro do Partido Liberal segue tenso com uma troca de ataques públicos entre grandes nomes da direita. Prefeitura de Suzano abriu inscrições para um workshop gratuito de meliponicultura. Defesa Civil Estadual renovou o alerta para chuvas intensas na Baixada Santista e no Vale do Ribeira. E tem um Balançando a Rede com o Lucas. Está no ar o seu jornal. As autoridades da Suíça divulgaram imagens inéditas que mostram o exato momento do incêndio que matou 41 pessoas na véspera de Ano Novo. O vídeo de apenas 18 segundos registrou o instante em que uma vela pirotécnica presa numa garrafa de champanhe tocou o teto na boate em Crans-Montana. As chamas se espalharam rapidamente pelo revestimento de espuma acústica, destruindo o estabelecimento em poucos minutos. Nas imagens é possível ver uma garçonete francesa de 24 anos sobre os ombros de um colega. Ao levantar o braço para celebrar, ela encosta acidentalmente o artefato no teto. O que mais impressiona é que quase ninguém percebeu o início do fogo, gente. E olha, a festa continuou normalmente ao som da música alta por alguns instantes ainda. Infelizmente, a funcionária que segurava as garrafas não conseguiu sair e está entre as vítimas fatais. O Ministério Público de Sion já solicitou à França que interrogue 4 cidadãos franceses que trabalhavam no local, incluindo o garçom que carregava a colega. A investigação tenta apurar as responsabilidades pela falta de segurança e pelo uso de materiais inflamáveis no interior da boate. Essa tragédia reacende o alerta mundial sobre os perigos do uso da pirotecnia em ambientes fechados. Olha, acredito que se essa garçonete estivesse viva, né, nossa, ia acabar repercutindo para ela também. Mas foi um acidente fatal. A gente conhece muito bem, mais ou menos, os desdobramentos, porque a gente teve um exemplo ruim aqui da Boate Kiss, né? E mais de 1.000 turistas estão retidos sob proteção das autoridades dentro de um zoológico em Guadalajara, no México. Vou explicar para vocês. O grupo, que inclui muitas crianças, não consegue retornar para casa devido a uma violenta onda de ataques e bloqueios nas estradas. No total, são 1.080 pessoas que passaram a noite em ônibus e vans dentro do estacionamento do parque, enquanto aguardavam ali os corredores de segurança para viajar. A violência explodiu após a morte do narcotraficante conhecido como El Mencho, líder do cartel Jalisco Nova Geração. Ele foi morto no domingo durante uma operação militar que contou com o apoio da inteligência dos Estados Unidos. O confronto foi tão intenso que pelo menos 25 integrantes da Guarda Nacional eles morreram, além de 30 criminosos e uma civil que também perderam a vida. Imagens de cidades turísticas mostram múltiplos incêndios com lojas e farmácias sendo atacadas pelo narcotráfico em represália à morte do líder. Gente, se vocês não conheciam, não tinham ouvido falar dele, é como se façam uma comparação, mas cada um com as suas, com os seus problemas, com os seus crimes. A Pablo Escobar, entendeu? Seria como se fosse o peso desse narcotraficante no México. As autoridades mexicanas reforçaram o policiamento e estão oferecendo alimentos e suporte médico aos turistas que estão ilhados. Ainda não há previsão de quando as rodovias serão totalmente liberadas e o clima é de extrema tensão em diversos estados do país. A gente segue acompanhando e atualizando vocês no decorrer da semana, tá? Agora vamos mudar de assunto, vamos falar do comissário da Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos, Marty Karari, que afirmou nesta segunda que apoia a tecnologia de RNA mensageiro, mas defendeu que o governo não deve mais financiar essas pesquisas. Segundo o chefe da FDA, as grandes empresas farmacêuticas já lucraram bilhões de dólares com as vacinas da Covid-19 e têm recursos próprios para investir em novos imunizantes. McCarry reforçou que a decisão de cortar o dinheiro público não é um descrédito na ciência, mas sim uma escolha orçamentária. O objetivo agora é redirecionar essas verbas dos contribuintes americanos para o tratamento de doenças raras, que são consideradas pontos cegos da medicina moderna e recebem pouco investimento privado. A declaração ocorre após o Departamento de Saúde dos Estados Unidos cancelar os repasses milionários para o desenvolvimento de vacinas contra a gripe aviária.
O posicionamento alinha a agência às diretrizes do atual governo americano, que busca rever as parcerias com as gigantes do setor farmacêutico. Apesar do corte no financiamento, a FDA garantiu que vai continuar avaliando e aprovando novas terapias que utilizem o RNA mensageiro, desde que as empresas arquem com os custos dos estudos. O cenário indica uma profunda mudança na forma como a inovação médica será bancada nas próximas décadas. Então, vale reforçar que, de acordo, com ele, esse dinheiro, na verdade, vai ser direcionado para algumas doenças raras e que as grandes farmacêuticas, as grandes empresas, já tendo tantos lucros, elas continuem apoiando essas novas pesquisas. Agora vamos vir aqui para o nosso país. O clima político dentro do Partido Liberal segue tenso, com uma troca de ataques públicos entre grandes nomes da direita. Após o deputado Nicolas Ferreira afirmar que Eduardo Bolsonaro não está bem, a esposa do parlamentar Heloísa Bolsonaro usou as redes sociais para rebater as críticas. Ela admitiu que o marido enfrenta um peso absurdo nas costas e uma profunda saudade do país. Heloísa revelou que a família está fora do Brasil há um ano e que teriam sido obrigados a tomar essa decisão para continuar a militância política no exterior. No seu desabafo, ela relacionou o retorno da família ao resultado das eleições desse ano, afirmando acreditar que a história será outra com uma possível vitória de Flávio Bolsonaro para a presidência da República. O conflito começou quando Eduardo criticou Nicolas Ferreira e a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro por não estarem apoiando o irmão na corrida eleitoral. Nicolas respondeu dizendo que não vai perder tempo com divergências internas e que o foco deveria ser o país. Esse embate expõe as fraturas do grupo político em um momento crucial de articulação para o pleito para próximas eleições, aí que já estão, na verdade, se aproximando, A gente vai falar muito desse assunto aqui ainda no jornal. Vamos falar de saúde, olha. O Ministério da Saúde e as secretarias estaduais acendem um alerta para o monitoramento da Mpox do país. De vez em quando você ouve falar, Até o momento, o Brasil já registra, 62 confirmações da doença, sendo que a maior concentração está no Sudeste. O estado de São Paulo lidera o número de ocorrências com 44 casos, seguido pelo Rio de Janeiro com 9. Apesar do número de casos, não há registro de quadros graves ou mortes em território nacional. Além dos confirmados, mais de 180 notificações suspeitas estão sendo investigadas, sendo que só em São Paulo 70 pessoas aguardam o resultado dos exames. A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com as lesões da pele de pessoas infectadas, além do compartilhamento de objetos pessoais como toalhas e roupas. Os sintomas mais comuns incluem febre, dor de cabeça e características de erupções na pele, que geralmente começam pelo rosto. O SUS está preparado para o atendimento e orientação, é que em caso de sintomas, o paciente fica em isolamento até a cicatrização completa das lesões. A vigilância segue contínua para evitar que a doença se espalhe e garantir o diagnóstico precoce em todas as regiões do país. Vamos falar de energia. O presidente global da Enel, Flávio Cattaneo, deu uma declaração polêmica nesta segunda durante um evento em Milão, na Itália. Ao ser questionado sobre os recorrentes apagões em São Paulo, o executivo afirmou que só, abre aspas, Jesus Cristo poderia resolver, fecha aspas, a situação dos blackouts na capital paulista. Cattaneo justificou que a rede elétrica da cidade é quase totalmente aérea, o que a deixa exposta à chuva e à queda de árvores. Apesar da frase de impacto, o CEO se mostrou disposto a discutir o aterramento dos cabos, mas ressaltou que essa é uma solução que depende de altos investimentos e liberação de verbas. A companhia anunciou que pretende investir mais de 50 bilhões de euros nos próximos 3 anos, com metade desse valor destinado justamente à melhoria das redes elétricas. Essa declaração veio diretamente aqui para o Brasil, onde a Enel enfrenta fortes críticas pela demora no restabelecimento da energia pós-temporais. Cattaneo afirmou que o serviço da empresa já melhorou 50%, mas admitiu que São Paulo precisa de uma resolução estrutural definitiva. Não adianta apontar ali e melhorar uma parte, porque só vai apagar as chamas aí de um incêndio que vem, de uma consequência grande. Enquanto o investimento não chega, os moradores seguem preocupados a cada alerta de mau tempo na região metropolitana. É como se fosse uma doença, só vai se tratando os sintomas e não trata a doença em si. Fazer esse cabeamento por terra tem sido uma solução para os países. Logicamente que isso vai
de muito investimento. E quando tem algum problema, se demora mais para resolver, mas seria a solução a vir. E cuidar das árvores, porque, com o passar dos anos, como tem caído tantas árvores? É porque se as árvores não estão sendo cuidadas, podadas corretamente, até tiradas em caso dela não estar mais viva, elas vão apodrecendo, né? E cada ano que passar vai ser assim. Vamos vir para o nosso Alto Tietê? Olha, a Guarda Civil Municipal de Guarulhos prendeu 3 homens em flagrante na madrugada desta segunda, durante uma tentativa de ligação clandestina de energia elétrica. A gente falando de energia aqui, né? A equipe da Inspetoria Oeste fazia o patrulhamento no Jardim Santa Cecília quando flagrou 2 indivíduos realizando serviço irregular em uma residência. Se fosse por terra, hein? Se fosse aquele cabeamento subterrâneo, ia ser melhor, né? Ia evitar essas coisas. A ação não tinha qualquer autorização da concessionária EDP. Além dos 2 homens que executavam a ligação, o proprietário do imóvel que havia encomendado o serviço também foi detido. Os 3 foram encaminhados ao distrito policial e, após uma perícia técnica no local, o delegado registrou o boletim de ocorrência por furto. A GCM reforça que esse tipo de prática, além de ser crime, representa um sério risco de incêndios e acidentes elétricos na vizinhança. A Justiça de São Paulo condenou o delegado Eduardo Peretti Guimarães e outros 5 policiais de Mogi das Cruzes por organização criminosa. Eu vou explicar. A sentença reconhece que o grupo se estruturou com o objetivo de extorquir traficantes na região de Guarulhos. Segundo a investigação do Ministério Público, os agentes exigiam pagamentos semanais que variavam entre 10 e 20 mil reais. É a propina, né? O delegado recebeu a maior pena, sendo condenado a 9 anos de prisão em regime fechado. Os outros 5 policiais, sendo 2 militares e 3 civis, foram condenados a 8 anos e 9 meses de reclusão. A pena foi bem próxima. Apesar da condenação pelo grupo criminoso, os réus foram absolvidos nas acusações individuais de roubo e extorsão por falta de provas específicas. Com isso, todos vão poder recorrer na decisão em liberdade. Em nota, as defesas dos policiais manifestaram indignação com a sentença e afirmaram que vão recorrer ao Tribunal de Justiça. Os advogados argumentam que não há provas concretas e que a acusação se baseou em interpretações distorcidas. O caso, que começou com prisões em 2022, agora segue para uma nova etapa judicial, enquanto a Justiça determinou também a perda dos cargos públicos para a maioria dos envolvidos. Vamos falar de 2 homens agora que foram presos nesse domingo após invadirem e furtarem um prédio onde funcionava a antiga Delegacia da Mulher, na Vila Oliveira, em Mogi das Cruzes. Os suspeitos levaram um condensador de ar-condicionado, além de calhas e fios no local. A ação foi flagrada pela câmera de monitoramento do programa Smart Mogi, que deram alerta para as equipes de segurança. Essas câmeras têm sido tão boas. O Centro de Operações Integradas acionou a Guarda Civil Municipal, que realizou o cerco e localizou os indivíduos logo após o crime. Nas imagens do monitoramento é possível ver o momento exato que os homens saem do prédio carregando os materiais roubados. Os suspeitos foram levados para a Central de Polícia Judiciária, onde o caso foi registrado. Os objetos recuperados já foram devolvidos aos responsáveis pelo imóvel. Agora, olha, vamos falar de um homem de 39 anos que foi preso nessa sexta em Mogi por suspeita de abusar sexualmente da enteada de apenas 14 anos. Gente, segundo a polícia, os abusos ocorriam há pelo menos 1 ano. O caso, que já é grave, ganhou um novo contorno após o boletim de ocorrência apontar uma possível omissão por parte do Conselho Tutelar da cidade durante o registro do crime. Muito sério isso. De acordo com o registro policial, a conselheira teria se recusado a acompanhar o adolescente até a delegacia, alegando que sua função se limitava ao encaminhamento hospitalar. O documento ressalta que essa conduta pode configurar falha funcional, já que o Estatuto da Criança e do Adolescente exige o acompanhamento institucional para assegurar os direitos da vítima. E a criança de 14 anos, como ela vai se sentir? A Guarda Municipal prendeu o suspeito, mas relatou dificuldades para finalizar a ocorrência sem o apoio do órgão. Em nota, o colegiado do Conselho Tutelar defendeu a atuação da conselheira, afirmando que todas as medidas cabíveis foram tomadas. O órgão rebateu as acusações, dizendo que houve despreparo e desrespeito por parte de alguns membros da GCM. A Secretaria de Assistência Social de Mogi informou que vai apurar o caso com rigor e, se verificadas irregularidades, medidas serão adotadas. O Ministério Público também deve ser acionado para fiscalizar o trabalho do Conselho na cidade. E o foco, não deve ser nem GCM, nem Conselho Tutelar, deve ser a criança de 14 anos. Um jovem de 22 anos está internado na UPA do Jardim Revista, em Suzana, após ser vítima de um ataque violento nesse final de semana. Segundo o relato da vítima, a polícia,
Ela seguia para uma partida de futebol quando foi surpreendido por um homem embriagado. O suspeito, que estava sendo provocado por outro grupo, teria confundido o jovem e o atacou com um soco e uma facada no peito. Meu Deus! Após o crime, o agressor tentou se esconder num bar, mas foi localizado e agredido por populares que presenciaram a cena. A polícia militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. Na delegacia, a irmã do suspeito confirmou que ele é usuário de drogas e álcool, que costuma ficar extremamente agressivo sob o efeito dessas substâncias, mas não pegar uma faca e sair atacando as pessoas, né? O caso foi registrado como tentativa de homicídio por motivo fútil no 2º Distrito Policial de Suzano. A Justiça já converteu a prisão do agressor em preventiva e ele segue à disposição da Justiça. O jovem segue sob os cuidados médicos e o episódio reacende a preocupação com a segurança e o consumo de substâncias nas ruas do bairro. E no próximo bloco tem corrida da conscientização do Fevereiro Roxo em Ferraz. E mais, tem um projeto Suzano em Ação, uma mega operação de zeladoria na cidade. Fica aí que a gente volta já já com o seu jornal. O sol não perdoa. E nos dias mais quentes do ano, seu corpo pede por algo que devolva a energia sem pesar na rotina. Você não quer apenas comer, você quer se sentir renovado. Conheça o segredo da máxima refrescância para o seu verão, Moyashi Goro. O Moyashi Goro é o ápice da pureza. Cultivado de forma totalmente hidropônica, ele cresce sem qualquer contato com a terra. É um processo limpo, onde cada broto se desenvolve apenas com o que a natureza tem de melhor. Água fresca e cristalina. Sem aditivos, sem conservantes e sem truques. É a vitalidade da água transformada em alimento. Esqueça das saladas comuns. Estamos falando de uma explosão de textura. É o estalo da crocância absoluta que transforma cada refeição em um momento de prazer real. O Moyashi Goro traz aquele frescor que parece hidratar a alma a cada mordida. Mas não é só sobre sabor não, é sobre inteligência nutricional. Este é um alimento vivo, rico em fibras, carregado de vitaminas e com um mínimo de calorias. É o combustível puro que o seu corpo exige para manter o ritmo, fortalecendo a saúde enquanto você aproveita o melhor da estação. Neste verão, não aceite o básico, eleve o nível do seu prato com a segurança de um cultivo impecável. Escolha o vigor, escolha a leveza. Moyashi Goro, a definição definitiva de crocância. Procure hoje mesmo no setor de hortifruti. Goro, fazendo sempre o melhor para você. A UBS no Jardim Ione, em Ferraz de Vasconcelos, realizou nesta terça uma caminhada especial para conscientizar a população sobre a doença de Alzheimer. A ação faz parte da campanha Fevereiro Roxo, que busca ampliar as informações sobre doenças neurodegenerativas e estimular o diagnóstico precoce. A atividade contou com o apoio de um educador físico, reforçando que o exercício é um grande aliado na prevenção da qualidade de vida. Essa é apenas uma das 14 ações que estão sendo desenvolvidas nas unidades básicas de saúde do município ao longo desse mês. Cada unidade preparou uma programação própria com palestras e rodas de conversa voltadas para pacientes e familiares. O Alzheimer afeta a memória e a capacidade funcional, e o apoio da rede municipal é fundamental para garantir o cuidado adequado aos idosos. A Secretaria de Saúde reforça que a conscientização é o primeiro passo para diminuir o impacto da doença na rotina das famílias. Se você tem algum caso na família ou quer saber mais sobre os sintomas, procure o UBS mais próximo e participe das atividades do Fevereiro Roxo. O cuidado com a mente também passa pelo movimento do corpo e pela informação correta. A cidade de Poá prepara uma grande festa esportiva para comemorar os seus 77 anos de emancipação. No dia 29 de março, acontece a segunda edição da corrida e caminhada de aniversário, com percursos de 3 e 6 quilômetros. O evento, organizado pela Secretaria de Esportes em parceria com a Casa do Corredor, promete reunir atletas e famílias na praça de eventos. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet até o dia 22 de março. Parece que tem tempo, mas o mês de fevereiro já está no fim, gente. Vai até só dia 28, hein?
A taxa é de R$ 99,99. Mas moradores de Poá têm um desconto, logicamente, especial de 50% no valor. Todos os inscritos receberão um kit com camiseta e medalha, além do chip de cronometragem para os corredores. Vale lembrar que as provas também contarão com largada especial para pessoas com deficiência. Além do esporte, a solidariedade também entra na pista. Para retirar o kit, o participante deverá doar 1 quilo de alimento não perecível, que será destinado ao Fundo Social da cidade. O prefeito Saulo Souza destacou que o objetivo é celebrar a data promovendo a saúde e a integração entre os moradores. A largada está prevista para 7h30 da manhã, então se prepare e não fique de fora dessa comemoração. A Prefeitura de Suzano lançou nesta segunda o projeto Suzano em Ação, um mega mutirão de zeladoria que reúne 200 trabalhadores e 100 veículos e máquinas. A gente falou nas nossas redes sociais sobre o assunto. A iniciativa é uma resposta firme da administração municipal após o estado de calamidade sanitária causado pelo abandono dos serviços pela antiga empresa de coleta de lixo. O objetivo é intensificar a limpeza, a manutenção e a conservação em todas as regiões da cidade. O prefeito Pedro Ixi explicou que a operação está dividida em 4 grandes grupos que atuam simultaneamente em diversos bairros. As equipes realizam serviços de roçagem, tapa-buraco, manutenção de iluminação pública e pintura de postes e guias. Bairros como Parque Maria Helena, Miguel Badra, Vila Morim e Jardim Monte Cristo já estão recebendo as frentes de trabalho nesses primeiros dias. O mutirão também conta com o reforço da Operação Catatreco e da coleta seletiva. Além de melhorar o visual da cidade, a ação tem impacto direto na saúde pública e na segurança viária. O prefeito reforçou que a população precisa colaborar respeitando os horários da nova coleta domiciliar e evitando o descarte regular de entulho nas ruas. É um esforço conjunto para recuperar a organização de Suzano. E olha só, ainda pela cidade, a Prefeitura abriu nesta segunda as inscrições para o workshop gratuito de meliponicultura. Você sabe o que é isso? Gente, olha, são 30 vagas para quem deseja aprender a criar abelhas sem ferrão. Uma prática sustentável e fundamental para a polinização e equilíbrio do nosso meio ambiente. As abelhas são tão importantes. As atividades serão realizadas no Viveiro Municipal Tomoe Uemura, no Jardim Imperador. O curso será dividido em 2 módulos práticos, sempre sábados no período da manhã. O primeiro encontro acontece no dia 14 de março, com orientações sobre preparação de iscas para capturar enxames. Já no dia 21 de março, os alunos vão aprender a fazer a divisão de caixas e transferência das abelhas. As aulas serão ministradas por um especialista com mais de 25 anos de experiência na área. As inscrições seguem até o dia 11 de março e os interessados devem procurar o Viveiro Municipal. O secretário de Meio Ambiente, André Chiang, destacou que a iniciativa busca estimular práticas que preservem a biodiversidade da nossa cidade. É uma excelente oportunidade para aprender uma atividade totalmente nova, né? A Prefeitura de Guararema está ampliando a oferta de atividades esportivas gratuitas para a população. A partir de março, novas turmas de balé infantil, zumba, vôlei de areia e tênis de campo passam a integrar a programação da cidade. As aulas são voltadas para diferentes faixas etárias e serão realizadas em vários períodos do dia. Para os interessados no balé infantil, as vagas são para crianças de 4 a 6 anos. Zumba é destinado ao público feminino a partir dos 16. As inscrições para essas 2 modalidades devem ser feitas na sede da Secretaria de Esportes, no bairro Ajuda. É preciso apresentar um documento pessoal e um comprovante de residência para garantir a vaga. Quem prefere o vôlei de areia ou tênis de campo deve procurar a Secretaria do Ginásio Lázaro Germano, no Ipiranga. O vôlei tem turmas para ambos os sexos a partir dos 12 anos, enquanto o tênis é focado no público acima dos 17, com aulas no período noturno. Essa é uma ótima oportunidade para começar o mês cuidando da saúde e da qualidade de vida sem pagar nada por isso. O pessoal tem que aproveitar muito esses serviços que as prefeituras disponibilizam nos municípios, né? Vamos falar da Defesa Civil Estadual. Ela renovou o alerta para as chuvas intensas na Baixada Santista e no Vale Ribeira até a próxima sexta. A região é classificada com risco muito alto devido à passagem de uma frente fria que deve provocar acumulados significativos em curto período. Em Peruíbe, a situação é crítica, com mais de 400 pessoas fora de casa e o decreto do estado de emergência. O gabinete da crise do governo estadual seguirá mobilizado para monitorar o risco de deslizamentos e alagamentos. A orientação da Defesa Civil é clara: não tente atravessar áreas alagadas. Apenas 15 centímetros de água já são suficientes para arrastar uma pessoa e 30 centímetros podem deslocar um veículo, viu? A atenção deve ser redobrada em áreas de encosta onde o solo já está extremamente encharcado. Moradores devem ficar atentos a sinais como rachaduras nas paredes, postes inclinados ou portas que comecem a emperrar.
Ao notar qualquer um desses indícios, a recomendação é abandonar o imóvel e imediatamente acionar a Defesa Civil pelo 199. Cidades como Bertioga, Santos e São Vicente também seguem em estado de atenção máxima aí nas próximas 72 horas. Falando de tempo, vamos ver como fica para quarta? Em Suzano, o dia inicia nublado com temperaturas amenas. No decorrer do dia, temos previsão de chuva fraca e trovoadas em vários pontos da cidade. Mínima de 19 graus e máxima de 29. Em Santa Isabel, o cenário se mantém com mínima de 20 e máxima de 29 graus. E no próximo bloco tem o Lucas com Balançando a Rede. Olha, semana passada foi sucesso. A gente está repetindo o quadro antes de lançar novos episódios, porque o Balançando a Rede é diferente do resenha. O Balançando a Rede é para balançar a rede em clima de Copa do Mundo. Vamos falar muita curiosidade para você. A gente volta já já. Olá, sou o Padre Luiz Alberto Hidalgo, pároco da Paróquia Santa Rita. Estou entrando em contato com você, fiel e devoto da nossa padroeira Santa Rita de Cássia, a Santa das Causas Impossíveis. Em nossa paróquia temos uma réplica do corpo incorrupto de Santa Rita de Cássia, a única réplica aqui em São Paulo. Por isso que queria vir convidar você para crescer na sua fé, conhecer a nossa imagem e realmente poder alcançar essas graças que você tanto está precisando para pedir para Deus, por intercessão de nossa padroeira Santa Rita de Cássia. E também agora estamos com algumas novidades que estão justamente ligadas à nossa paróquia Santa Rita com a festa nordestina. E é isso aí, gente. A festa nordestina esse ano fará 18 anos. Está ficando adulta. E por isso nós temos bastante novidades, né, padre? A gente vai trazer novamente as quadrilhas que vocês que participaram do evento gostaram, mas tem pessoas que não foram ao evento e que lamentaram não ter visto o concurso. Esse ano nós teremos um pouco mais robusta, né, essa apresentação. E teremos novidades também de layout, as atrações, datas, vem aí novidade para a data desse evento. Será um evento sensacional para todo o nosso público, família. E teremos novidade nas datas. Fique atento que em breve vamos anunciar. Contamos com sua presença. Fala pessoal, seja bem-vindo ao Balançando a Rede, seu mais novo quadro de futebol aqui da Rede Alto Tietê. É claro, você já está percebendo o spoiler por aqui, o ambiente é diferente, o papo é Copa do Mundo, vou te acompanhar nessa até o início do Mundial, também durante a Copa do Mundo de 2026, que será disputada no México, nos Estados Unidos e também no Canadá. Então olha, você que está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de já se inscrever aqui, também deixar o seu like e, é claro, ativar o sininho para ficar por dentro de toda a programação aqui da Rede Alto Tietê. E ó, editor, pode soltar a vinheta. Então vamos lá, sem mais enrolação, é hora de falar de seleção brasileira. Você já deve ter percebido o spoiler por aqui, do ladinho da bola da Copa. E olha, o tema hoje vai de encontro com o nome do programa. Afinal, bola na rede é o que os atacantes sabem fazer de melhor. Então, a discussão aqui é quem merece ir aí para esse ataque da seleção brasileira sob o comando de Carlo Ancelotti. Já vamos começar a falar aqui de uma joia, Estevão. Ele que foi revelado pelo Palmeiras, você está vendo aí na tela. Números dele, 6 gols em 31 partidas na atual temporada. São jogos ali já pelo Chelsea, vale destacar. O garoto de 18 anos chegou aos Blues nessa temporada, já fez boas participações também pela seleção brasileira e eu acredito que é um dos jogadores que deve estar nesse grupo, que o Ancelotti já está definindo, é verdade. Temos aqui a nova convocação chegando pertinho, daqui a pouco em março teremos mais amistosos da seleção brasileira, um dos últimos que vão levar a equipe em si já definida para o Mundial, mas o Estevão é um garoto que não tem como deixar de falar,
Afinal, é um garoto que já chamava atenção no futebol brasileiro e também vem chamando atenção na Inglaterra. Seguindo nessa tocada, um outro jogador que eu acredito que já esteja também nessa seleção para a Copa do Mundo de 2026 é o Rafinha. Rafinha não tem o que discutir, foi um dos melhores jogadores do mundo nas últimas 2 temporadas. Nessa temporada, apesar de conviver com lesões, tem bons números, são 13 gols em 22 partidas com a camisa do Barcelona. Então, se esse desempenho por clubes se refletir na seleção, assim como já foi em algumas partidas das eliminatórias, a gente sabe que é um jogador que deve entregar muito. E uma boa notícia sobre o Rafinha é que ele não atua só preso ali pela ponta direita. Ele também consegue fazer o camisa 10, aquele jogador mais centralizado também com as suas habilidades. É um jogador que tem tudo aí para ser muito importante nessa disputa do Mundial. Seguindo aqui com a nossa lista, João Pedro é um nome que não deve ser de conhecimento de muitos aí que estão acompanhando nosso programa. Porém, é um jogador que vem crescendo bastante no futebol inglês e que tem tudo também para conseguir essa vaga na Copa do Mundo de 2026. O jogador do Chelsea já soma 13 gols em 35 jogos na atual temporada, vem se adaptando cada vez mais e ele é de uma posição diferente dos outros ali. Tanto quanto o Estevão quanto o Rafinha conseguem jogar mais centralizados como camisa 10 ou pela ponta direita. Já o João Pedro se trata de um 9, um jogador que é de uma posição de carência da seleção brasileira, algo que a gente não vê há alguns anos, desde ali o Gabriel Jesus, por exemplo, em 2018. É verdade que ele não conseguiu replicar tudo que se esperava dele na Copa, mas, porém, era um jogador ali de referência que a gente tinha uma certa confiança. E agora o João Pedro vem numa crescente para, quem sabe, brigar ali por essa titularidade, quem sabe ser o 9 do Hexa. Seguindo a nossa lista, temos outro camisa 9 que vai brigar aí com o João Pedro. O garoto Endrick, que depois de uma primeira metade de temporada bem difícil no Real Madrid, com poucas chances, ele chegou no Lyon por empréstimo e já soma incríveis 5 gols em 6 partidas disputadas. É um jogador que já chegou com impacto muito grande na equipe francesa e por isso é um jogador que chama a atenção do Ancelotti. Já trabalhou com ele nos tempos de Real Madrid. É claro, era uma disputa muito grande ali na frente, tinha nomes como Mbappé chegando, Vinícius Júnior em alta, Rodrigo em alta, Bellingham também que fazia essa posição um pouco mais avançada em alguns momentos, porém é um jogador que a gente não pode descartar e olha, muitos deles aqui eu tenho falado, têm pouca idade, mas não podemos descartá-los por isso. O Endrick é um jogador que apesar dessa pouca idade tem mostrado maturidade em campo, já foi importante para o Palmeiras aqui, já fez gols importantes pelo Real Madrid e agora no empréstimo para o Lyon também vem fazendo muitos jogos interessantes, inclusive tem um hat-trick aí na conta recentemente. Então, olho no garoto, porque ele não pode ser descartado ainda nessa disputa, vamos colocar assim, dos atacantes. Seguindo com nossos 9 aqui possíveis para a seleção brasileira, temos ele, Igor Thiago, um jogador que, diferente dos que eu falei aqui, já tem menos holofotes, porém é um jogador mais experiente e que vem chamando muito a atenção no solo inglês. Ele soma, isso mesmo, 18 gols em 26 partidas com a camisa do Brentford. Ele foi revelado aqui pelo Cruzeiro, depois passou pelo Clube Bruges da Bélgica, passou ali por outras equipes de menor expressão e aí chegou ao Brentford, já chama a atenção de gigantes na Inglaterra e na Europa e vem se destacando com a maioria desses gols aí marcados na Premier League. Ele é o batedor de pênaltis oficial da equipe e também chama essa atenção por ser um jogador de uma estatura mais alta, consegue ter essa força física a seu favor e é um jogador que chama atenção por essa resiliência em campo. Apesar de ter saído daqui cedo, vamos dizer assim, ele conseguiu se consolidar na Europa e chamou a atenção tanto na Bélgica quanto na Inglaterra. Agora briga entre os artilheiros, briga só com o tal de Erling Haaland aí pela artilharia da Premier League e também chama a atenção, muito provavelmente, de Carlo Ancelotti. Então, olho nele, quem sabe é um nome que pode estar presente na próxima convocação já de Carlo Ancelotti, visando esses amistosos preparatórios para a Copa. Seguindo aqui a nossa lista, ele, que apesar de não estar fazendo uma grande temporada, é um nome que muito provavelmente estará na Copa, não tem como ser descartado. Vinícius Júnior, eleito The Best da FIFA recentemente, soma 8 gols em 33 jogos no ano. É uma temporada meio abaixo para ele, mas a gente sabe que é um jogador que não podemos descartar.
Apesar dele ainda não ter mostrado todo o seu brilho que tem com o Real Madrid, com a camisa da seleção brasileira, é um jogador que chama atenção e, é claro, gera preocupação nos adversários. 1 contra 1, velocidade, o poder ali de conseguir definir as jogadas de uma forma diferente que muitos conseguiriam, é algo que o credencia para, quem sabe, estar nessa seleção como titular. Eu deixei quem sabe como titular, porque ainda temos algumas dúvidas, né? Para fechar aqui a nossa lista de nomes que eu acredito que estarão nessa seleção de 2026, temos Gabriel Martinelli, jogador do Arsenal, que soma 10 gols em 31 jogos na temporada. É o jogador que atua no atual líder da Premier League e chama muita atenção. Ele é um jogador constante, já vem chamando atenção com sua velocidade há algum tempo, tem boas definições e ajuda o Arsenal, por que não, a buscar esse título da Premier League na atual temporada. O Arsenal já vem em construção há um tempo e o Martinelli é um jogador importante para isso. De um lado, temos Bukayo Saka, que é o jogador inglês que chama atenção na ponta direita. Na esquerda, é a vez de Martinelli buscar, chamar essa responsa e ir para cima, marcando os gols. Também na seleção brasileira, quem sabe ele não brigue pela titularidade. Se eu falei que o Vinícius Júnior está um pouco mais abaixo, o Martinelli vem conseguindo manter um bom ritmo nessa temporada. E agora, vamos para a escalação da seleção brasileira. Vamos ver se vocês concordam comigo. Eu acredito que esses 3 aqui, hoje, sejam os titulares de Carlo Ancelotti para quem sabe estar nessa seleção do Mundial. Então, como camisa 10, Rafinha do Barcelona, mais centralizado, podendo flutuar e criar essas jogadas. Na ponta esquerda, Martinelli chamando a atenção com sua velocidade e também o poder de definição letais. Claro, a briga com o Vinícius Júnior ainda está em aberto. Acredito até que o Vini seja o favorito, por já ter trabalhado com o Carlo Ancelotti, por já ter chamado a atenção, o treinador conhece como que funciona esse estilo de jogo dele no Real Madrid. Porém, a gente sabe que o Martinelli pode surpreender, por que não, como um campeão da Premier League chegando para essa Copa do Mundo. Na ponta direita, eu iria com o Estevão, mas não pelos números que ele vem apresentando no Chelsea, na Premier League, no Campeonato Inglês, mas pelo que ele vem fazendo na seleção. A gente viu no ano passado, esses últimos jogos dele ali com o Carlo Ancelotti, foi o jogador que mais participou de gols, chamou bastante a atenção e acredito que foi uma grata surpresa dessas últimas convocações. Então é o que eu falei, não podemos descartar um jogador só pela idade dele, que é muito jovem. Mas a principal dúvida fica pelo ataque. Para você, quem que é o 9 do Hexa? Vamos ver aqui os candidatos. Bom, temos João Pedro, Endrick e Igor Thiago brigando por essa posição no momento. Eu já descartaria nomes, por exemplo, como Pedro, Yuri Alberto, que atuam no futebol brasileiro, tiveram algum destaque, mas não conseguiram ser constantes. Pedro, pelas suas lesões, Yuri Alberto, sabemos, pelas questões de jogo que muitas vezes oscila. São bons jogadores, mas hoje acredito que os principais nomes sejam esses. Tem experiência no futebol europeu, o Endrick tem força física e, apesar dessa pouca idade, consegue entregar um bom futebol, consegue entregar um bom resultado dentro de campo. O João Pedro é um jogador também que já está há mais tempo no futebol europeu, então acostumado um pouco mais com essa marcação, com as principais seleções que a gente sabe que são as europeias, E vem fazendo um bom trabalho no Chelsea. E o Igor Thiago já seria uma aposta um pouco mais diferente, que o Carlo Ancelotti não chegou a trabalhar diretamente ali com ele, ainda não foi convocado, a gente fica nessa expectativa para quem sabe ele entre nessa convocação, por que não, para a Copa do Mundo de 2026, mas primeiro veremos esse alinhamento nos amistosos de março e quem sabe podemos ter algum desses camisas 9 surgindo novamente como opções para Carlo Ancelotti. E eu quero saber de você, curtiu essa relação aqui dos nomes? Quem você acha que já está na Copa do Mundo? Será que tem vaga para algum nome que não está aqui? Eu vou dar um spoiler para vocês. Eu fiz essa relação, mas tem um jogador também que vem chamando a atenção. É um ponta, Ryan, 19 anos para ele. Chegou agora na Premier League, vem fazendo bons jogos com o Bournemouth, já tem 2 gols em 3 partidas disputadas. Então jovem, por que não? É mais um que pode entrar no radar de Carlo Ancelotti. Seu Balançando a Rede fica por aqui. Nós voltamos depois com mais atualizações e novidades, curiosidades sobre a Copa do Mundo de 2026. Um abraço!